Salve, salve rapaziada, tudo certo? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Charles e aqui a gente fala sobre investimentos. Rapaziada, hoje eu quero trazer aí um pouquinho da minha experiência investindo no fundo de previdência privada Arcagrão. É um fundo de previdência que o Primo Rico e os seus sócios criaram ali em meados de outubro de 2022. Então, com isso vai fazer aí 1 ano e meio que esse fundo de previdência está no mercado. Eu faço exatos 1 ano que invisto nesse fundo. Eu comecei em março de 2023 e nesse vídeo eu quero trazer um pouquinho da minha experiência de como está sendo. Quero trazer aqui também alguns detalhes importantes, como por exemplo, o quanto que esse fundo cobra de taxa, quais são as taxas, com quanto que você pode começar a investir e alguns detalhes bem interessantes que eu vou trazendo aí no decorrer do vídeo. Então fica comigo até o final. E no final desse vídeo eu vou trazer alguns pontos positivos, alguns pontos negativos e vou dar a minha opinião se compensa e se eu vou continuar investindo ou não no fundo de previdência Arcagrão, que é do Primo Rico e os seus sócios que fazem parte ali da sua empresa. Beleza? Bom, então antes de começar de fato o vídeo, eu quero trazer dois recados aqui para vocês. Primeiro que eu não vou me aprofundar no que é e para que serve uma previdência privada. Então, isso pode ser um vídeo que eu faça futuramente, se vocês quiserem, tá? Se vocês não quiserem, vocês podem pesquisar. Se vocês não quiserem e não souberem do que se trata, pesquisa então no YouTube o que é e para que serve uma previdência privada e aí sim, vocês vêm aqui comigo conferir os meus resultados, beleza? Então, esse vídeo é especificamente para quem já sabe do que se trata uma previdência privada, sabe alguns detalhes ali, pelo menos, tá bom? Então, para você que não sabe, dá uma pesquisada aí ou me pede aí que eu faço um vídeo especificamente mostrando para que serve e o que é uma previdência privada, beleza? Bom, dito isso, quero passar aqui para a segunda observação, que é muito interessante, porque quando eu comecei a investir lá na Bolsa de Valores, eu já entrei com a mentalidade de ter um plano A e um plano B. O meu plano A consiste em acumular um patrimônio lá na Bolsa de Valores e carregar isso daí durante muitos anos investindo, para que quando eu chegue lá, sei lá, cara, na minha velhice, na minha aposentadoria, ser o meu patrimônio que vai bancar os meus custos de vida, tá? Então, esse é o meu plano A, os meus investimentos na Bolsa de Valores. O meu plano B é o quê? Se nada daquele meu plano A der certo, se eu não conseguir levar adiante os meus investimentos, ou se for investimentos frustrados que não dê certo lá na frente, sabe, que eu quebre, alguma coisa assim, eu não quero, mas está nos planos, tá? Se isso chegar a acontecer. Então, o meu plano B seria também carregar durante uma vida inteira aí, durante muitos anos, um plano de previdência privada, onde lá na frente também, na minha aposentadoria, quando eu tiver muito velhinho, não conseguir mais trabalhar, ser a previdência ali então que consiga bancar os meus custos de vida. Fechou? E se ambos derem certo? Bom, daí é uma maravilha, é o melhor dos mundos, porque daí eu teria o meu patrimônio dos meus investimentos na Bolsa de Valores e como complemento eu teria então o meu patrimônio acumulado aqui na previdência privada. Então eu já entrei com esse plano A e o plano B e eu pretendo carregar por uma vida inteira. Isso daqui é investimento para longuíssimo prazo, não é algo que eu possa me desfazer do dia para a noite. Isso daqui é o que garantirá o meu futuro, a minha velhice, a minha aposentadoria, quando eu não puder ou não conseguir mais trabalhar e não ter que depender de governo nenhum. Então você que é novo, faça também planos. Tenha o plano A, plano B, plano C, porque infelizmente ou felizmente, não sei como você pode levar isso, mas a idade vai chegar para todos e uma hora você vai precisar de dinheiro para te bancar. E você quer depender exclusivamente do governo para te bancar? Bom, eu acho que não, porque a gente vê aí como muitos velhinhos, muitos idosos passam muito perrengue, muita necessidade aí em questão de saúde, de remédio, de locomoção. Então você precisa ter alguma coisa ali que te apoie, que te banque para o resto da sua vida. A gente pode falar aqui também, é assunto do vídeo, mas já vou adiantar que a previdência privada você pode resgatar de uma maneira integral, ou seja, tudo de uma vez, ou você pode combinar ali com a gestão a maneira que você quer receber. Se você quer receber vitalício, ou seja, o resto da sua vida,
e daí eles fazem os cálculos ali de quanto você tem de patrimônio e quanto mais ou menos você ainda vai viver para que eles possam liberar o dinheiro para você mensalmente, tendo um complemento de renda. Ou você pode decidir, sei lá, eu quero pegar em tantas vezes, tá? Não quero que seja vitalício, eu quero pegar durante aí 2, 3 anos. Então você tem esse poder de escolha também. Você pode pedir integral, pedir vitalício ou parcelado em algumas vezes. Fechou? Bom, então dito isso, já dei o conselho aqui que é importante você se programar para, cara, chegar lá no futuro você não depender de governo, não depender de ninguém e depender apenas do seu patrimônio acumulado com a sua força, com o seu suor, ali com a sua dedicação em investir. Então, é isso que eu trago de mensagem para vocês. Então, dito isso, agora vamos pro vídeo, vamos às informações que realmente importam. Não que isso não importa, né? Isso é muito importante também, mas vamos entrar então aqui no assunto da previdência privada. Bom, vamos lá. Então, eu já comecei a gravar aqui a minha tela. Quero mostrar primeiramente o quanto que eu tenho investido aqui. Eu tenho R$ 1.581,71, porém eu não investi tudo isso. Aqui já tem a rentabilidade que o fundo me trouxe no decorrer desse um ano e eu quero mostrar aqui para vocês vindo aqui, ó, clicando na minha carteira. Como eu falei, eu não vou me aprofundar nessa questão de previdência, tá bom? Esse daqui é um vídeo mais para trazer os meus resultados, dar alguma opinião, falar se compensa, se não compensa e alguns pontos positivos e negativos, além de trazer também a rentabilidade, obviamente, os resultados que o fundo me trouxe. Fechou? Vou esquecer essa parte aqui de renda fixa, porque eu não invisto nessa parte aqui. Eu posso vir aqui em carteira e aí sim vocês vão ver os meus investimentos. Então eu clico aqui em previdência e aqui eu tenho duas previdências. A primeira eu comecei e parei e aqui já vai a primeira informação. Se você começa a aportar numa previdência aqui da Arcagrão e depois você para, o que acontece? Simplesmente vai continuar rendendo da onde parou, da onde você parou de investir. Então eu parei com R$ 500. E daí ele continuou rendendo, então temos aqui R$ 609,78. A fim de curiosidade, eu vou clicar aqui para que vocês possam ver. Temos aqui 22,81% de rentabilidade. Como vocês podem ver aqui, ó, eu comecei aqui em março, então, na verdade o fundo começou performando pior do que o CDI, só que hoje em dia ele já está aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar certinho. Aonde que tá? Aí, ó. Tá em 22,89% o fundo, né? O fundo de previdência aqui, o Arcagrão, contra 12,78% do CDI. Então, tá ganhando de lavada aí do CDI. E aqui no patrimônio, como eu falei a fim de curiosidade, eu investi aqui até os R$ 500. Como vocês podem ver, o pico termina aqui, ó, os R$ 500, certo? Então, no mês 5, eu aportei pela última vez, que a gente já vai ver nos extratos. E de lá para cá, como eu parei de aportar, o fundo continuou performando aqui e me trazendo os resultados. Então, investi aqui até os R$ 500, só que estou aqui de patrimônio com 600 e... Aqui a gente vê no final, ó. Vamos só voltar aqui, peraí. Aí, 609,78. Aí, se a gente vem aqui, ó, em extrato, para vocês verem que eu parei de aportar no mês 5. O meu último aporte aqui do plano PGBL foi no dia 23/5/2023. De lá para cá eu não aportei mais nada, certo? Vamos ver o extrato completo aqui, ó. Eu aportei realmente apenas R$ 500. Aqui então em fevereiro, dia 28/2, eu aportei R$ 200. Primeiro 100 de inicial, o primeiro aporte inicial, e depois o da mensalidade, porque eu coloquei ali para o dia 25, então daí já cobrou tudo junto. Então, primeiro mês, R$ 200. Aí lá no mês 3, mais R$ 100, no mês 4, mais 100, aí no mês 5, mais 100, e daí pronto, parei de aportar e eles continuaram aqui performando. E por que eu parei de aportar aqui no plano PGBL? Porque ele serve mais para quem declara de uma forma completa o imposto de renda. Como eu não faço isso, aí eu preferi o plano VGBL, mas é sempre bom, assim, para mim, eu tenho comigo que é sempre bom a gente ter os dois planos. Quando eu precisar aportar aqui no PGBL, eu vou aportar sem problema.
Já o VGBL, eu continuo aportando nele, então ele já ultrapassou aqui, não na porcentagem de rentabilidade, tá? Porque como ele é mais antigo, ele começa a contar aqui desde agosto. Então a gente pode ver aqui o início desse gráfico também começou um pouco negativo em relação ao CDI, e você pode ver o desenho do gráfico que, cara, o CDI é sempre em linha reta, vai subindo, enquanto que aqui o fundo de previdência é um fundo multimercado, ele é um fundo arrojado, então por isso é um pouco mais arriscado e por isso tem essa oscilação aí nesse gráfico, tá? Então, se a gente vê aqui, teve uma hora que ele ficou bem abaixo do CDI, só que agora ele está performando bem melhor do que o CDI. Ele está aí trazendo uma rentabilidade um pouco acima de 12,5% nesses, vamos colocar aí 8 meses, se a gente pega desde julho até agora. Então, em 8 meses, já nos trouxe uma rentabilidade aí de 12,5% mais ou menos, tá? Porque se a gente volta aqui, a gente vê que é realmente 12,5%. Em 8 meses, para mim, é um baita resultado. Bom, então, aqui a gente consegue sanar a primeira dúvida. Para você que tem medo, que quer começar a investir aqui na Arcagrão, mas tem medo de começar e depois ter que parar e, sei lá, parar de render ou algo do tipo, bom, saiba que se você colocar o seu dinheiro aqui, manter o seu dinheiro, ele vai continuar rendendo durante, cara, sei lá, até você tirar o seu dinheiro, ele vai continuar rendendo aqui. O importante é você manter o seu dinheiro. Segunda dúvida, o aporte. Com quanto que a gente pode começar a aportar? É aquele valor que eu mostrei. Com R$100 você já pode começar a aportar aqui e todo mês você pode colocar o mínimo R$100, que é um valor bem acessível. Bom, e com essa dúvida a gente já consegue sanar a próxima. E deve ser, você deve estar se perguntando, bom, beleza, eu paro de investir e continua rendendo ali o meu dinheiro. Mas se eu paro de investir, será que suja meu nome? Será que eu vou ter o meu nome restrito aí pelo SPC, pelo Serasa e os órgãos de proteção ao crédito? E eu digo que não, você não é obrigado a aportar todo mês. O mês que você conseguir, você aporta. O mês que você não conseguir, não tem problema nenhum, você não precisa aportar, não vai sujar seu nome e ele vai continuar rendendo aqui. A única coisa que vai acontecer é que você não terá o seu aporte ali mensal, não terá o seu aporte para encorpar ali com o restante da sua carteira, tá? Esse é o único problema, mas não suja seu nome, pode ficar tranquilo em relação a isso. Bom, beleza, vocês já viram que pode parar de aportar, não vai sujar seu nome, vai continuar rendendo e tudo mais. Agora é importante a gente saber aonde que esse fundo, né, o multimercado aqui da Previdência Arcagrão, aonde que eles investem. Vamos dar uma olhadinha aqui na lâmina, então, quais são os ativos que ele coloca o meu dinheiro, o seu dinheiro, para você que já investe, para você que pensa em começar a investir, aonde que ele vai investir o seu dinheiro. Vamos dar uma olhadinha, então, na lâmina do fundo. Então aqui tanto faz eu clicar no PGBL, no VGBL, os dois são fundo multimercado, então logo eles vão investir nos mesmos ativos, tá? Só vai mudar aqui a maneira como que eu trato a previdência aqui, tá? Se é o PGBL ou VGBL, mas os ativos são os mesmos por se tratar do mesmo fundo aqui, sendo o multimercado. Então vamos pegar esse daqui, o VGBL, a gente desce aqui, ó. Bom, interessante a gente saber que você tem duas formas também antes da gente entrar na lâmina do fundo. A gente pode ver aqui que você tem algumas formas de você fazer os seus aportes, tendo aqui, ó, o débito em conta, certo? Você programa lá no seu banco o dia e o valor que você quer que ele debite para jogar lá para sua previdência, e você pode também fazer como forma de boleto. Então tem essas duas maneiras aí. Eu coloquei aqui o valor mínimo. Futuramente eu vou aumentar os meus aportes aqui, é só questão de eu quitar algumas contas para eu poder aumentar esse valor, até porque esse daqui é o meu plano B e eu preciso focar também lá para o meu futuro, tá? Então isso aqui futuramente a gente aporta mais, tá? Eu tenho uma vida inteira para fazer isso, para aportar aqui. Então, cara, quanto mais a gente aportar, melhor. Beleza? Então vamos passar aqui. Você pode colocar também o beneficiário. Antes da gente passar para a lâmina lá, a gente vai dando uma olhada aqui nas outras coisas, tá? Você pode colocar aqui na parte de beneficiário também. Não vou clicar aqui porque vai aparecer os dados da minha esposa, mas você pode colocar sua mãe, seu pai, seu irmão, sua esposa. Você pode colocar quem você quiser aqui como beneficiário, caso você venha a faltar, tá bom?
Aqui também temos o extrato que eu já mostrei para vocês, o quanto que eu invisto. Aí temos aqui o plano, temos aqui algumas informações do meu plano, é o plano VGBL, a tabela regressiva. Como eu falei, não vou me estender muito no que é tabela regressiva, progressiva, essas coisas da Previdência. Cara, será que vai aparecer isso? A notificação do Bruno Perini? Eu sou inscrito no canal do Bruno Perini. Bom, como eu falei, eu não vou me estender aqui muito no que é, tá? VGBL, PGBL, regressivo, progressivo, tá? Mas aqui é algumas informações que você tem acesso. E aí sim, vamos entrar aqui no portfólio. Essa daqui é a lâmina do nosso fundo de previdência privada aqui, o Arcagrão, e foi criada aí pelo primo rico, o Thiago Nigro, e alguns de seus sócios, ou todos os seus sócios ali, incluindo o Bruno Perini, que acabou de aparecer aqui na minha tela. Vamos lá, vamos começar aqui pelas ações. Em ações, eles investem aí o nosso capital em 29,20% de todo o portfólio. Então é quase 30% aí destinado às ações. Eu não sei se vocês vão reparar aqui, tá? Mas aqui não são ações comuns. Tipo, vou dar um exemplo aqui. Eles não investem, vamos colocar assim, sei lá, uma Sabesp, não investem numa Klabin diretamente, seja, sei lá, um Ambev, sabe? Eles não investem diretamente nessas empresas. Eles investem através de fundos de investimentos em cotas. E aqui que tá o negócio que eu vou falar para vocês no final do vídeo. Então, sempre quando vocês verem isso daqui, ó, esse FIC e esse FIA significa o quê? Fundo de investimento em cotas investe em fundo de investimentos em ações. Ou seja, são fundos de investimento. Ele não investe diretamente numa ação, tá? E é assim que eles colocam aí 29% dos nossos investimentos nesses fundos de investimentos, tá bom? E aqui na parte de real estate, são os famosos fundos imobiliários. Somando tudo isso daqui dá 7,9%, dá bem próximo ali dos 8% em fundos imobiliários que eles investem. Agora vamos colocar aqui a maior parte do investimento é aqui em renda fixa, e para renda fixa é o mesmo esquema ali das ações. Eles investem em outros fundos de investimentos e investem em renda fixa. Então, temos aí alocado 40,6% dos nossos investimentos aqui para compor esse portfólio. E agora sim, passamos para as ações internacionais, com 19,4% alocado aqui. Temos dois ETFs então. O IVVB11, que é um ETF que replica o S&P 500, com as 500 empresas, as maiores 500 empresas dos Estados Unidos. E aqui o BIT11 é um pouco de criptomoeda. Então, IVVB11 17,7% e o BIT11, que são das criptomoedas, 1,70%. Com isso, então, formando a famosa metodologia ARCA. A de Ações Brasil, que é o primeiro A aqui, o R de Real Estate, que são os fundos imobiliários, o C é de Caixa e o último A aqui são as ações internacionais. Cara, muito bacana, o Thiago Nigro, ele consolidou demais essa estratégia aqui, ele deu esse nome a essa estratégia e quis trazer aqui também para o fundo de previdência que ele mesmo, juntamente aos sócios deles, criou e trouxe essa maneira de investir aqui para a Arcagrão. Esse então é o fundo multimercado composta por esses 4 pilares aqui, formando então a Arca, beleza? Eu não invisto na previdência de renda fixa deles, é mais nova ainda, acho que tem aí uns 7, 8 meses, porém eu não invisto lá, invisto apenas aqui na previdência multimercado. Bom, a gente conseguiu ver aqui então a lâmina e quais são os ativos que o fundo investe. Então agora chegou a hora da gente dar uma olhada aqui nos detalhes para que a gente possa ver um pouquinho das taxas. Então a gente vem aqui, ó, detalhes, e aí começa as características do fundo. Aplicação mínima de R$100, o aporte mensal mínimo é de R$100, não obrigatório. Movimentação mínima de R$100, você pode escolher entre o tipo de plano PGBL ou VGBL. Cota do resgate é D+7, liquidação do resgate é D+9 e aqui que tá o pulo do gato, ó. Taxa de administração 0,59% ao ano. É uma taxa baixíssima e que vale muito a pena por tudo que o fundo vem nos mostrando aí. Taxa de saída não existe, taxa zero, e a taxa de performance também não existe, é taxa zero. Então o fundo pode performar e atingir, cara, os céus.
na performance dele que ele não vai te cobrar nada a mais pelo que exceder qualquer coisa. Você está livre dessa taxa de performance. Beleza? Agora acho que a gente conseguiu mostrar tudo aqui, o que eu queria mostrar. Chegou a hora então do nosso veredito. Vamos colocar aqui os pontos positivos e os pontos negativos. Se vocês concordam comigo ou discordam, coloca aí nos comentários. E se você investe numa previdência privada também, coloca aí nos comentários, sendo ela Arcagrão ou alguma outra, beleza? Então o primeiro ponto positivo é o quanto que você pode começar a aportar e o quanto que você pode investir todo mês. O mínimo, cara, é excelente, é bem acessível para todo mundo. O mínimo é apenas R$100. Isso daqui qualquer um consegue investir numa previdência privada aqui da Arcagrão, tendo R$100 por mês, cara. Isso daqui é muito barato e é um dos principais pontos positivos aqui da Arcagrão. O segundo ponto positivo, que também é muito bom, é que você não é obrigado a aportar todo mês. E se você parar de aportar, você não terá o seu nome sujo e ainda assim o dinheiro que está ali continuará rendendo, cara, sem parar. Então, esse é mais um ponto positivo. Você pode parar de aportar quando você quiser, não é obrigado você a aportar, não vai sujar seu nome e o dinheiro que tiver ali vai continuar rendendo conforme o acumulado. Fechou? O terceiro ponto é o que a gente acabou de ver, é justamente as taxas. É uma taxa baixíssima de 0,59% ao ano e não tem taxa de saída, não tem taxa de carregamento e não tem taxa de performance. Cara, isso é o melhor dos mundos. Essa taxa de administração, no caso, tão baixa e isento de taxa de rentabilidade, taxa de entrada, taxa de saída, isento de todas as outras taxas. Muito bom. Mais um ponto positivo é a forma que eles te dão para fazer os aportes. Você pode escolher entre boleto e débito em conta. Sendo o débito em conta ali que eles te dão várias opções de bancos ali. Então, o que for melhor para você, o que você tiver cadastro, que você é cliente de algum banco, basta você escolher lá, fazer todos os trâmites ali para que você possa ser debitado automaticamente. Se você não quiser colocar nenhum banco, você pode simplesmente gerar um boleto. Esse também é um ponto positivo. Você só fica sem aportar se você quiser. Mais um ponto positivo aqui da Previdência Arcagrão é a maneira que eles alocam os seus ativos. Está muito bem distribuído, na minha humilde opinião, sendo a maior parte deles em caixa, e isso, cara, é um ponto muito positivo também. Mais segurança, embora seja um fundo multimercado, mas tem ali mais de 40% investido em caixa, em renda fixa. Mais um ponto a se destacar positivamente é a rentabilidade, ou seja, os resultados que o fundo está nos entregando. Cara, se a gente colocar ali, ó, 8 meses, apenas 8 meses, é claro que é um curtíssimo prazo, porém, em 8 meses, entregou uma rentabilidade de 12, pouco por cento aí. É uma rentabilidade excelente. E se a gente pega a rentabilidade do ano inteiro, a gente tem uma rentabilidade de 22,5%, tá? Que foi quando a gente começou a investir lá em março e até agora já rendeu aí 22,5%, certo? A gente não tem como olhar para trás, porque é um fundo novo no mercado, então a gente não sabe se ele vai se manter em alta, se ele vai baixar, se ele vai perder de algum benchmark, a gente não sabe. Mas o início dele, com esse pouco tempo de mercado aí, ele vem mostrando resultados extraordinários. Para mim, é resultados fora da curva, muito bom, excelente, e eu tô gostando demais. Agora, o último ponto positivo a se destacar, talvez seja um ponto negativo, dependendo de como você olha essa situação. Esse ponto positivo, para mim, é positivo. Para outras pessoas, pode ser que seja negativo e a gente vai destacar também lá nos pontos negativos. Para mim, é um ponto positivo existir pessoas que gerem o seu patrimônio ali dentro do fundo. Ou seja, você não tem o poder de escolher o quanto que você vai alocar ou quais ativos você vai alocar o seu dinheiro. Tem especialistas trabalhando a seu favor e que podem te trazer excelentes resultados. Para mim é um ponto positivo. Eu não preciso ficar ali todo dia olhando meus ativos, sabe? Minhas ações, se cai, se sobe, meus fundos imobiliários, como é que tá, quanto dividendo tá pagando, se está se valorizando, se tá caindo, o rendimento, o preço. Eu não preciso ficar olhando isso todo dia. Existem especialistas que fazem isso por mim. Para mim é um ponto positivo, tá? Já para você
pode ser um ponto negativo. E aí a gente já entra nesse critério aí. Então esses foram os pontos positivos. Agora vamos então destacar aqui os pontos negativos. E cara, não são muitos, e eu vou trazer aqui para vocês agora. O primeiro ponto negativo é que é um fundo muito novo no mercado. A gente viu também que era um ponto positivo ele trazer uma rentabilidade muito boa num curto período, tá? Num curto espaço de tempo. Porém, para mim é um ponto negativo ele ter muito pouco tempo de mercado, porque para a gente analisar alguma coisa para ver se vale a pena realmente, a gente precisa de um longo histórico. Tá? Então entra nessa parte aí de ponto negativo, mas também aquela, dependendo do ponto que você olha. Cabe aí o ponto positivo e o ponto negativo também, essa parte do fundo ser muito novo. Segundo ponto negativo aqui é que eles investem em muito fundos de investimento em cotas, cara. É muito FIC, é muito FIA, é muito FIM, sabe? É muito fundo de investimentos que investe em outros fundos de investimentos. Então, cara, só aí vai gerando muita taxa, porque cada fundo de investimento você precisa pagar uma determinada taxa. E daí já não entra naquele 0,59% que o fundo Arcagrão cobra. Isso daí já são outros fundos que cobram as suas próprias taxas, tá? Então pode ser que ali na hora da sua rentabilidade, se você for fazer a sua conta ali, poxa, mas por que tem menos? Se você olhar a rentabilidade real, não vai estar batendo ali com o valor que você tem. Então, por exemplo, ali eu tinha 22, poucos por cento ali. Mas se eu for colocar na ponta do lápis ali, o valor que eu tenho em montante de dinheiro não vai equivaler àqueles 22%. E é justamente por isso, é porque sempre são descontadas essas taxas aí também, desses FIC, desses Fiat, FIM, tudo esses fundos de investimento aí cobra taxas e são muitos os fundos que eles investem. Então, por ser muitos fundos assim, por eles não investirem em ações diretamente, é que eu acho um ponto negativo. Para mim é um ponto negativo. Para você pode ser que seja um ponto positivo, é questão de opinião. Então vamos aí para um último ponto negativo que alguém pode considerar, eu já não considero, é aquele que eu estava falando. Você não tem como escolher os ativos que você vai investir e não tem como escolher a porcentagem que você vai alocar em cada ativo. Então, se você pensa, poxa, mas estou colocando meu dinheiro ali, eu não sei para onde está indo, não sei quanto está colocando. Sabe sim, basta você olhar o portfólio e ali vai estar exatamente aonde estão aportando, alocando o seu dinheiro e qual a porcentagem que estão alocando em cada ativo, tá? Mas se você quiser você mesmo manipular a sua carteira, aí você precisa montar uma carteira lá na corretora, tá bom? Você precisa começar a investir lá no mercado de ações, no mercado de fundo imobiliário e criar a sua própria carteira. Então, você não poder controlar as suas ações, tá? Você não poder controlar ali os seus ativos, o seu patrimônio, pode ser um ponto negativo. Mas para mim, eu vejo como um ponto positivo, porque como eu já falei, existem especialistas trabalhando por você, tá bom? Então, o que você achou? Comente aí nos comentários se você investe ou não aqui na Arcagrão, ou se você tem alguma outra previdência, se você tinha medo de investir em alguma previdência, se você já sabia do que se tratava isso, então comente, eu vou responder todo mundo que fizer qualquer comentário. Espero ter ajudado demais com esse vídeo, com essas informações. Se ficou alguma dúvida também, coloca aí nos comentários que o que eu souber, eu vou estar tirando a sua dúvida. Espero ter ajudado demais vocês, tá bom? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês curtam demais esse conteúdo. A gente volta aí na próxima semana, talvez eu trazendo a minha carteira aí de investimentos novamente. Fechou? Então até lá, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.